Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Deus, nos envolva com a tua paz, que possamos sentir as tuas consolações. Fique sempre conosco, Mestre, e que o Senhor possa nos tocar em nosso espírito, para que possamos sentir a tua doce presença. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Amigos, então vamos estudar o capítulo 2 do livro Os Mensageiros e que possamos viver e colocar em prática os ensinamentos dos livros da série André Luiz. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página com a descrição do capítulo. Livro Os Mensageiros, capítulo 2, de nome Aniceto. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar a respeito do mentor Aniceto. André Luiz foi apresentado ao mentor Aniceto, que é responsável pelo Instituto do Homem Novo na colônia espiritual Nosso Lar. E André Luiz, ao se reportar através de Tobias, em que apresentou o mentor Aniceto, André Luiz vai aprender e viver as orientações de um mentor espiritual. Então, amigos, vamos estudar a beleza da amizade, da orientação do espírito superior, em que vai encaminhar André Luiz a uma vida no sentido amplo, no sentido espiritual. E André Luiz está vivendo um novo ciclo da sua vida na pátria espiritual, na medida que ele, ao aceitar a noção de hierarquia espiritual, o superior orienta o inferior, isto é, aquele que menos sabe, aquele que tem menos idade espiritual. Então vamos estudar, amigos. Slide número 2. Slide 2. Estamos no slide número 2. Temas do capítulo. Nós iremos estudar 2 itens. Primeiro, mentor Aniceto. Conforme dito, André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar e André está vivendo um novo ciclo evolutivo, uma nova fase, uma nova história da sua vida. E ele aceitou o mentor Aniceto como orientador das iniciações espirituais, de como agir pela vida, alcançar sabedorias. E Aniceto é um orientador, um mentor, em que vai encaminhar André Luiz para as fases mais profundas da nossa natureza espiritual. Então, amigos, todos nós temos os nossos mentores, os nossos orientadores, e precisamos nos identificar que nós não sabemos de tudo. Nós não somos completos em todos os valores da vida. Somos carentes em algumas virtudes e precisamos desses irmãos mais velhos, orientadores. E André Luiz já entendeu esse valor e tem o Aniceto, porque diante de uma tempestade da vida, devemos nos mantermos em pé,
ficarmos de pé, porque sabemos que as dificuldades virão, porque são processos educativos, pedagógicos que nós temos diante da vida. A dificuldade pode desenvolver em nós as qualidades que precisamos quando entendemos que a vida tem uma finalidade. E quando estamos diante de uma tempestade, é um simbolismo belo. Se nós não ficarmos de pé, isto é, amigos, se nós deitarmos, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocar, simbolicamente dizendo, o nosso corpo, a nossa vida, arrastando cada um de nós para o abismo. Então, amigos, na tempestade, na dificuldade, devemos ficar de pé. E quando a tempestade nos alcançar, não vamos, simbolicamente dizendo, deitar, porque os detritos projetados do monte, pelas correntes fortes das águas, vão alcançar e sufocar a gente. Então, a necessidade de termos um orientador, um mentor, seja um livro, seja um irmão, uma irmã, porque devemos entender que a completude só existe em Cristo. E temos o item 2, instituição do homem novo. Conforme dito, André Luiz vai receber as orientações deste irmão Aniceto, a fim de que possamos entender que há uma hierarquia espiritual. Os espíritos elevados, eles têm já as soluções, as fórmulas, porque eles já viveram estas etapas evolutivas de provas, expiações, e eles superaram tais fases. Então, a instituição do homem novo representa um novo ser em que estamos entendendo, assimilando, na medida que o novo é o novo evangelizado, não o novo aparente. Então, amigos, vamos para a página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos fazer a leitura de um trecho do capítulo 2 do livro Os Mensageiros, de nome Aniceto, nome do capítulo. Lembrando que o livro Os Mensageiros foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vamos para a leitura, que são palavras do mentor Aniceto. Achamo-nos aqui no curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Amigos dos estudos, um momento na leitura. André Luiz está apresentando para todos nós a beleza de um mentor espiritual. Existem cursos na colônia espiritual Nosso Lar, a fim de que tais cursos possam ajudar a superar velhas vaidades humanas que nós, infelizmente, aceitamos quando vivemos em diversas encarnações e que assimilamos erradamente as vaidades, o orgulho, o egoísmo, falseando a razão que nós temos, a racionalidade, em que a nossa sensatez ela foi comprometida, porque nós, em nome da razão, do egoísmo, nos tornamos injustos, indiferentes à dor do nosso semelhante. Então, estas vaidades, estes egoísmos, se não superarmos, se não suplantarmos em plena encarnação, nós iremos levar para a pátria espiritual. Então, amigos, existem diversos cursos
a fim de que possamos suplantar estas vaidades, segundo o mentor Aniceto. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e Aniceto diz que ainda temos a nossa personalidade, que é inferior diante do mundo maior, e precisamos ter esta consciência das necessidades de construções de virtudes em nós, entender que as nossas personalidades, quando elas são nocivas, quando elas representam aspectos que transgridem as leis divinas, devemos tomar um certo cuidado. E Aniceto diz que devemos entender que estas exigências descabidas da nossa personalidade inferior comprometem a nossa vida. Perdemos o rumo, o sentido, a trilha, a senda para entender que existe um planejamento espiritual. Nós encarnamos para a renovação dos nossos espíritos. É isso, amigos. São as palavras de Aniceto. Vamos para a página 4. Página 4. Estamos na página 4. Correspondências doutrinárias. Amigos dos estudos, vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, em que nós temos o quadro frisado em amarelo, livro Os Mensageiros, capítulo 2. E demais quadros, temos o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, livro dos Espíritos e o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Lembrando que o conteúdo do capítulo 2 centraliza a ida de André Luiz até o mentor Aniceto. André Luiz está ciente que ele precisa de um orientador, de um mentor, para que ele possa alcançar processos, etapas evolutivas que configuram a felicidade, a completude em Cristo. Então vamos para a leitura, primeiramente do quadro 1, artigo 30 do Código Penal da Vida Futura, que se encontra, tal código, no livro Céu e Inferno, codificado pelo mestre Allan Kardec. E estou apresentando um destaque, uma parte desse artigo 30, em que o codificador apresenta o simbolismo do doente. Se o doente, se ele é descuidado de si mesmo, ele vai prolongar a sua enfermidade, porque ele não se reconhece como doente. Essa analogia é perfeita. Se nós não entendermos, se nós negarmos que nós somos necessitados de um orientador, de um instrutor, de um mentor, nós iremos nos fixar mentalmente em nossos comportamentos enfermos. Então, primeira coisa, necessito do conhecimento da verdade. Para isso existem os intermediários do Cristo. Um deles é o Aniceto. Então, amigos, vamos fazer a leitura. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. Finalizando a leitura, amigos, perfeito. As palavras do codificador Allan Kardec.
Se o doente nega a cura, se o doente ele é descuidado, o médico ele não tem a ver com tais comportamentos do enfermo. Então nós devemos entender que o médico, simbolicamente dizendo, são os mentores superiores e, acima de tudo, Cristo. Se nós negamos as orientações do Cristo, dos mestres, nós iremos permanecer enfermos, apesar de uma aparência de sadio, de uma pessoa saudável, mas são situações aparentes. Na essência, precisamos destes orientadores. Vamos para o quadro número 2. Temos aí Livro dos Espíritos, questão 274. Esta questão 274 fala a respeito da hierarquia espiritual. Então vamos para a pergunta e a resposta. Pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Finalizamos a leitura, amigos. Vou repetir, porque o conteúdo é muito importante. A pergunta é: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Amigos dos estudos, finalizamos a nossa leitura e temos aqui estas contribuições do professor Allan Kardec, que diz, com a resposta do mundo superior, que é irresistível essa elevação moral sobre aquele que ainda está no aprendizado da vida. Isto é, o superior, ele tem uma ascendência, ele tem uma elevação moral irresistível diante daquele que é inferior. Então, amigos, nós temos este conteúdo importante que nos dá uma noção de hierarquia espiritual. Então vamos para o quadro 3, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em João, capítulo 30, versículo 30. Diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. São as palavras de João Batista. Eu vou repetir, amigos, porque isso também nos dá uma noção de espiritualidade profunda. Porque quando você reconhece, quando nós reconhecemos aquele que é elevado, naturalmente nós entendemos que estamos diante do sagrado em alguns aspectos daquele irmão ou daquela irmã. E João, ao ter contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista, segundo o Evangelho de João, no capítulo 30, versículo 30, diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista entendeu de forma profunda que o nosso eu, deve diminuir diante do Cristo em nós. O nosso eu ainda limitado, que não corresponde. O sagrado ainda está nas fases dos aprendizados. Este eu, ele deve se submeter ao Cristo em nós. Então João diz com muita beleza: é necessário que ele, isto é, Jesus, cresça e que eu diminua, que possamos
permitir que Jesus cresça em nós e eu diminua a minha imaturidade para que o Cristo em mim aconteça. É isso, amigos. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Que possamos viver os ensinamentos dos livros de André Luiz, Amigos dos Estudos. Vamos encerrar com a nossa oração. Mestre Jesus, que sua paz, o seu reino de esperança possa ser sentido por cada um de nós, Mestre. Abençoa aqueles que lhe buscam e que possamos viver os ensinamentos contidos no teu Evangelho. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.